Olá, pessoal! Estamos na reta final da nossa mentoria. Eba! Falta um mês para você finalizar o Novo Testamento. Você tem noção do que é isso? Você estudou tantos livros em pouco tempo e eu tenho certeza que você tem aprendido muito através da palavra do Senhor. Então vamos finalizar essa semana, né? O estudo dessa semana. E vamos finalizar, mês que vem já vamos finalizar esse Novo Testamento. Então está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso. Eu tenho amado ver compartilhar de vocês tirando as dúvidas também, através de áudio, querendo saber alguma coisa ou outra. Isso é bom e eu estou à disposição para sempre tirar as dúvidas. Aqui a gente faz um panorama, mas no particular eu posso esclarecer as dúvidas mais específicas que vocês têm, tá bom? Então agora nós vamos estudar o primeiro livro dessa semana. Essa semana a gente fez 3 livros. Eu escolhi esses 3 livros porque são livros curtos, mas não tem nada a ver um com o outro, pelo fato de ser curtos para ler todos numa semana só. Por exemplo, Tito, ele foi escrito no mesmo período que Timóteo, que a gente estudou semana passada. No período de 64 depois de Cristo, Paulo escreveu então a carta para Tito. Tito também é um homem cooperador, ele andava bastante com Timóteo, Paulo, ele ajudava. E Timóteo era mais jovem, mais assim, e Tito não, ele era mais firme, mais sério, mais responsável. Então Paulo incumbiu ele de 2 desafios, e a gente vai ver quais desafios que Tito teve que enfrentar ao longo do seu ministério. Então Paulo, ele escreveu essa carta para Tito durante a 4ª viagem missionária dele. Então, relembrando o que eu falei na última aula, a 4ª viagem missionária de Paulo aconteceu depois que ele finalizou o livro de Atos, por isso que Atos só tem 3 viagens missionárias. Mas Paulo fez mais uma viagem missionária antes dele partir para a glória. Então, ele escreveu durante essa 4ª viagem missionária. E as cartas de Tito são consideradas cartas pastorais, pois ele fala sobre cooperadores, ele fala para esses cooperadores que ajudaram ele. Então a firmeza, a fidelidade, a sabedoria, a leveza de Tito fizeram com que Paulo designasse Tito para 2 missões bem difíceis, que foi a igreja de Corinto. Então Tito, ele era cooperador lá em Corinto, naquela igreja lá que a gente viu na carta aos Coríntios, que foi bem difícil. E depois também ele ajudou a cuidar em Creta, na ilha de Creta, na região em Creta, na ilha de Creta, ali perto da Ásia, perto do mar Mediterrâneo. Eu tenho aqui ó, um mapinha, vou mostrar, é atípico mostrar assim, mas eu vou mostrar aqui ó, a Creta, e aqui Paulo estava quando ele mandou a carta para ele. Então Paulo mandou a carta para Tito, que estava em Creta. E Creta era um lugar bem difícil, né? Tinha pessoas desonestas, mentirosas, violentas, inclinadas à preguiça, à glutonaria. Então, os cretenses, eles precisavam ser transformados. E aí, então, na carta de Paulo a Tito, ele escreve ali no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele fala sobre bispos ou líderes irrepreensíveis. Daí, depois ele fala sobre pacíficos, sobre fiéis e amáveis. Então, era isso que Paulo queria transformar essa igreja através de Tito, através do ensinamento que ele deu a Tito, para transformar pessoas em irrepreensíveis, pacíficos, fiéis e amáveis. Então esse foi o desafio de Tito em Creta. Então, o principal tema dessa carta, a gente vê ali no capítulo 3, que fala assim: essa carta nos revela que não somos salvos por boas obras, mas para as boas obras. Então ela fala sobre as boas obras, que nós não somos salvos pelas boas obras. Tem doutrinas, tem igrejas que ensinam, né, outras doutrinas, eles ensinam que as pessoas são salvas por fazer coisas boas. Não, não é isso.
Você estar em Cristo, fazer coisas boas é a consequência. Isso a gente já falou em outras aulas também. Acredito que isso era um mal daquele tempo, né? E Paulo sempre instruía os líderes a falar para o povo, gente, né? Através dos falsos profetas, falsos mestres que vinham e queriam, não, se você fazer o bem, você vai ser salvo. Não, não é assim. Fazer o bem é a consequência de uma conduta cristã. Então, Paulo ele dava ênfase a essa doutrina e a conduta cristã apropriada, especialmente no meio da prática das boas obras. Por exemplo, a partir do momento que eu vivo uma conduta cristã, que é ser semelhante a Cristo, ser como Cristo foi, eu vou praticar as boas obras. Então, primeiro eu aceito Cristo. Cristo vem e transforma a minha vida e a consequência dessa transformação eu vou praticar as boas obras. Não que eu só preciso das boas obras para ser salvo, não. Eu posso fazer o bem que eu quiser a minha vida inteira. Eu posso ter muito dinheiro e doar para pessoas necessitadas. Eu posso todo dia sair, entregar alimentos. Eu posso fazer escambau, ajudando o próximo. Mas se a minha vida com Deus não tiver esse relacionamento de transformação por Cristo, se eu não viver aquilo que Deus quer, se eu praticar coisas que desagradam a Deus, que a gente viu nos livros anteriores, tem coisas que desagradam a Deus. Vou dar um exemplo bem simples aqui, que já foi mencionado em algumas dúvidas: adultério, mentira, qualquer outra coisa que é assim pecado, que na Bíblia diz que é pecado, que não agrada a Deus. Então Deus ele nos perdoa. Mas se eu faço coisas boas para as pessoas, mas eu vou lá e tô adulterando, eu vou lá e tô mentindo, eu vou lá e tô fazendo coisas que não condiz com ser semelhante a Cristo, então não faz sentido eu fazer boas obras. Então as boas obras elas são consequência de viver com Cristo. Entendido? Então, se você ficar com dúvida ainda sobre boas obras, você pode também me procurar, porque é muito simples. Às vezes as pessoas elas ensinam de uma forma, acham que só fazer o bem é o suficiente. Não, a gente precisa fazer o bem. Fazer o bem é consequência. Um cristão que não faz o bem para as pessoas, ele também não é cristão de verdade. Ele tá brincando de ser cristão, ele tá fingindo ser cristão. Porque todas as pessoas que vivem em Cristo, que são semelhantes a Cristo, elas vão fazer boas obras, elas vão fazer o bem. Entendido? Então esse era um dos principais temas que Paulo passou para Tito ensinar ali o pessoal de Creta, porque eles faziam tudo errado, ó. Eles eram mentirosos, eles faziam desordem, eles eram violentos. O que adianta uma pessoa sair na rua, ajudar um monte de gente que necessitada e voltar para casa e bater na esposa ou bater no marido, que seja, né? Uma pessoa violenta. Faz sentido? Não faz sentido. Então a transformação precisa ser completa. Precisa ser dentro e fora, no mais íntimo sozinha e no meio das pessoas. Então é isso que Paulo estava ensinando Tito, para Tito passar para a igreja lá em Creta, porque eles eram uma desgraça também. Então, outros pontos também que Paulo menciona, ele fala sobre a pureza ali no capítulo 1 e capítulo 2, daí ele fala sobre a fé, sobre essa doutrina, sobre a salvação. Então, ele dá ênfase nessa questão das boas obras, mas ele fala também sobre outros temas. E aí a divisão do livro, a gente vê assim, no capítulo 1, ele fala sobre uma igreja em ordem, né? A importância de uma boa liderança, né? Liderança são aquelas pessoas que estão junto com o pastor. Por exemplo, Tito, ele era o pastor da igreja. Então, a liderança são as pessoas que vão estar trabalhando junto com esse pastor, ajudando a receber as pessoas que estão chegando na igreja. Então, precisa ter qualificação dessas pessoas. Não pode ser uma pessoa que vive de qualquer jeito, não pode ser uma pessoa que vive em pecado. Essa pessoa ela precisa viver em santidade. Então, ele está falando sobre isso. Uma igreja em ordem acontece quando uma liderança ela vive conforme que Deus quer.
Se a liderança não vive conforme o que Deus quer, o pastor pode fazer o que quiser, pode se vestir de palhaço, pode virar piroleta, mas não vai adiantar, porque a ordem da igreja é a partir do pastor para a liderança e as pessoas que vão chegando na igreja. E lembrando, as pessoas elas vão para a igreja, mas elas também, um dos papéis delas é também fazer parte dessa liderança. Liderança não é só quem está no altar, liderança é quem faz qualquer coisa para servir a igreja, para servir o reino de Deus dentro da sua igreja, da sua comunidade local. Lembrando, a liderança, pastores, líderes, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que devem sim buscar a perfeição. O ser humano é falho, o ser humano é pecador. Então a gente não pode olhar e falar, só porque é líder a pessoa é santa. Não. A pessoa ela tem seus defeitos, tem suas falhas, tem a sua luta constante. Então são pessoas que buscam viver o que Deus quer. A gente sabe que a santidade completa só vai acontecer lá na eternidade. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente é sujeito a passar por lutas diárias. Então, liderança é aquela pessoa que busca viver a santidade de Deus. Depois ele fala sobre uma igreja sadia, no capítulo 2, que é uma igreja que vive a sã doutrina, uma igreja que vive a Bíblia, uma igreja que vive a palavra. O pastor, mesma coisa, o pastor pode ir lá fazer o que quiser. Se a igreja, se as pessoas que estão dentro da igreja, se os membros não viver a Bíblia, não vai ser uma igreja sadia, vai ser uma igreja que vai ter discórdia, vai ser uma igreja onde as pessoas, acontecem coisas ruins, vai ser uma igreja que não vai ser prazerosa. Então, quando as pessoas, todos que estão dentro da igreja, os membros, viver a Bíblia, aí sim é uma igreja sadia, né? Que é através da sã doutrina, a instrução de todos os grupos da igreja, que é o que a gente está fazendo isso. Que é o que a gente está fazendo hoje. Então, conhecer a Bíblia, aprender o que Deus quer, é fazer parte de uma igreja sadia. E o capítulo 3, ele fala sobre uma igreja ativa. Então, a importância das boas obras, né? E lembra que eu falei antes, as boas obras são a consequência. Então, eu estou na igreja, eu estou vivendo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero ser semelhante a Cristo, então eu vou ser ativo, eu vou fazer parte dos ministérios, eu vou fazer parte das coisas para servir a minha igreja, para servir a minha comunidade local. Um exemplo aqui da nossa igreja, pessoas que ajudam a cuidar das crianças, pessoas que ajudam a receber na porta. Um exemplo da nossa igreja para a comunidade, o varal solidário que partiu de irmãs da igreja. Então isso é ser uma igreja ativa, pessoas que vão ensinar, mulheres aqui da igreja que estão ensinando outras mulheres a palavra. Isso é ser uma igreja ativa. A partir do momento que você vive a Bíblia, que você pratica essa doutrina, você vai ser uma igreja ativa. Cristo transformou você, você vai transformar outras pessoas. Então, isso é a palavra do livro. Então, agora a gente vai aprender um pouco sobre o livro de Filemon. Filemon é um livro um pouco atípico, né? Essa é a última carta agora de Paulo. Depois a gente vai ver outras epístolas, mas essa é a última carta. Lembrando que não está em ordem cronológica. Tanto que Paulo escreveu essa carta em 62 depois de Cristo. Então ele escreveu antes daquela carta que é para Tito. E ele estava preso em Roma, lá no seu aprisionamento em Roma. E essa carta ele escreveu no mesmo período que escreveu aos Colossenses também. Então Paulo escreveu para Filemon, escreveu para a igreja de Colossos, e foi na mesma leva as duas cartas. E Filemon, ele ajudava lá no ministério, era um líder lá na igreja de Colossos, lá em Colossenses. Então, e essa carta é um pouco atípica porque ela tem um personagem, tem dois personagens, né? Filemon e Onésimo. Então a gente vai entender o que quer dizer, por que Paulo escreveu essa carta, qual é a conclusão para a nossa vida, por que essa carta está na Bíblia, né? E Onésimo, ele era um escravo de Filemon, ele era um servo ali de Filemon, e ele fugiu, supostamente por ter cometido um furto, ele acabou fugindo. E ele fugiu e foi parar em Roma. E lá em Roma ele aceitou o evangelho de Cristo através de Paulo. Então aí Paulo ele quer enviar de volta Onésimo para o seu legítimo dono, né, para o seu senhor, e ele manda uma carta
para Filemon receber Onésimo não como escravo fujão, mas como um irmão em Cristo que agora aceitou o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Então ele manda essa carta para Filemon perdoar Onésimo, para perdoar esse servo que tinha fugido, que aparentemente tinha cometido um erro, mas ele mudou de vida e agora ele queria voltar. Então, essa carta ela tem alguns pontos, né, que a gente vai ver agora. Então, Onésimo voltou lá com essa carta e levou junto também a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E nessa carta a gente vê partes bem opostas, que é a reconciliação entre um escravo ladrão e um senhor cristão. Então, tanto um lado como o outro precisa de transformação, né? Então, alguns pontos que Paulo escreveu nessa carta. Então, ali no versículo 1 a 9, ele fala sobre a compaixão, né? Visando despertar a compaixão de Filemon, Paulo declara repetidas vezes que estava preso também e que era um velho, né? Comparando a Onésimo. Onésimo estava preso também, querendo ou não, nessa questão de servo, e ele era velho também. Então, da mesma compaixão que Filemon tem por Paulo, que Filemon poderia ter por Onésimo. Daí no versículo 4 ao versículo 7, Paulo cita no princípio as muitas qualidades de Filemon, como que quem queria induzir estes a ver as qualidades de Onésimo. Paulo estava sendo um reconciliador ali. E daí Paulo amacia primeiramente o coração de Filemon e somente depois cita o nome de Onésimo, a partir do versículo 10. Então Paulo primeiro fala um pouco sobre Filemon, que ele é uma pessoa boa, quem ele é, para depois citar o nome de Onésimo. Provavelmente Filemon deveria estar chateado com Onésimo, né? E Onésimo provavelmente deve ter feito uma coisa bem errada ali. E a gente vê nos versículos 11 e 13 que Paulo declara a transformação de Onésimo, dizendo que antes ele era inútil, né? E agora ele é útil aos dois, a Paulo e a Filemon. E para Deus também, é importante para Deus, porque o significado do nome Onésimo significa útil, né? Então antes ele era inútil, agora ele é útil para o reino de Deus. E aí no versículo 18 ele dispõe-se a pagar a dívida de Onésimo, sem esconder o pecado dele, né? Onésimo ele está disposto a reconhecer que ele errou e agora ele é uma nova criatura em Cristo. E a gente vê ali no finalzinho, Paulo informa que em breve ele irá encontrar-se com Filemon. Portanto, Filemon ficaria envergonhado se não aceitasse esse pedido de Paulo. Então aqui era uma história, né? Então Onésimo fugiu do seu senhor, se encontrou com Paulo, aceitou Jesus, mudou de vida, se transformou, e agora Paulo estava intervindo para Filemon, né? Intervindo para a reconciliação entre os dois. Essa carta ela é uma parábola para a nossa vida, para nós. Então a conclusão desse livro, eu tenho certeza que esse é o motivo que Deus quis que esse livro estivesse na Bíblia, para a gente entender o plano perfeito da salvação. Então o ser humano não somente fugiu de Deus, que é o nosso Senhor, e a figura é Filemon, mas também o roubou e se tornou inútil. Portanto, quando nos encontramos com Cristo, que representa Paulo na história, somos Onésimo, transformados, perdoados e reconciliados com o nosso Criador, que é Filemon na história. E agora não somos mais recebidos como escravos, mas como o próprio Cristo recebe-o como se fosse a mim mesmo, diz Jesus, como filhos por adoção. E todo débito para com o Todo-Poderoso, que representa Filemon na história, é lançado na conta de Jesus, que é Paulo, que pagou todas as nossas dívidas na cruz. Então nós somos o Onésimo, Paulo é Cristo e o nosso Senhor é Filemon. Nós pecamos lá no Éden, nós desagradamos a Deus, nós estávamos levando uma vida inútil, sem valor.
Mas o nosso Senhor, aqui representado Paulo é Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar e nos reconciliar ao Pai. Então, nós como escravos, antes escravos do medo, escravos da angústia, escravos do pecado, escravos das mãos de Satanás, assim como Onésimo era escravo. A partir do momento que ele encontrou com Paulo, a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós somos reconciliados por Cristo. E aí Cristo, ele pagou o preço, assim como Paulo fala para Filemão, eu pago o preço que for para você receber Onésimo não mais como escravo, mas sim como filho de Deus, como seu irmão em Cristo. Então Jesus, ele pagou o preço para você. Você não é mais escravo, você não é mais uma pessoa que foge, você não é uma pessoa que vive de qualquer jeito, não. Você é filho de Deus e Jesus, ele pagou o preço para você lá na cruz. E agora ele envia essa carta, assim como Paulo fez em favor de Onésimo. O sangue dele, o sangue de Jesus na cruz por nós, ele apaga tudo isso. E a partir de agora nós somos filhos de Deus, filhos por adoção. E todo o débito foi pago e lançado na conta de Jesus, que pagou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário. Aleluia! Eu vou ler novamente esse trecho para você entender o que Deus fez com nós. Da onde nós saímos, lá do lamaçal do pecado, e aonde nós podemos estar, através de Cristo. O ser humano não somente fugiu de Deus, seu Senhor, aqui na história representado por Filemão, mas também roubou-o e se tornou inútil. Porém, quando nos encontramos com Cristo, que na história é representado por Paulo, somos como Onésimo, transformados, perdoados e reconciliados com o nosso Criador, que é Filemão na história. E agora não somos mais recebidos como criaturas, como escravos, mas agora nós somos recebidos como o próprio Cristo, como filho por adoção. E todo o débito para com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Senhor, que aqui é representado por Filemão, é lançado na conta de Jesus, que aqui é representado por Paulo, que pagou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário. Então essa história verídica, ela tem uma missão para a sua vida, para você entender que você não é mais escravo, você é filho. Onésimo, ele era escravo, mas ele voltou como irmão em Cristo, como filho de Deus. Então você é filho de Deus, você não é mais escravo. Você não é uma pessoa inútil, agora você é útil no reino de Deus. Então essa carta, ela chegou à sua vida hoje. Talvez é a primeira vez que você leu esse trecho da Bíblia, para dizer para você, Jesus pagou o preço